Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Obrigado, caro diácono Wilson. Caros irmãos, hoje nós temos no Evangelho uma passagem bem conhecida. Tenho certeza que, se não todos, a maioria de vocês conhece esse texto que está no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho da igreja, que valoriza como nenhum outro, assim, a igreja ao lado de Jesus, os discípulos de Jesus, dando continuidade à sua missão. Essa palavra de Jesus a Pedro: tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, nunca poderão vencê-la. Todos nós conhecemos bem essa palavra, que Jesus promete edificar a sua igreja, da qual nós fazemos parte. Uma primeira palavra sobre isso, né? Essa palavra de Jesus, ela deve inspirar não orgulho na igreja, né? Vaidade, nós somos imbatíveis, somos invencíveis, claro que não, mas deve inspirar confiança no cuidado de Deus. Deus cuida da sua igreja, ela está nas mãos de Deus, e ninguém vai conseguir vencê-la ou fazer mal. Repito, não para ela se orgulhar ou se inchar com isso, mas para pôr sua confiança em Deus, sem perder a paz, sem temer, podendo manter ali a firmeza da sua missão. Mas o contexto, em que contexto que Jesus faz essa promessa aos discípulos e para todos nós também, de edificar a igreja? Antes ele pergunta, né, o que o povo anda dizendo de mim aí, né? Jesus reúne os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O Filho do Homem é ele, Jesus. Sempre que aparece na Escritura, o Filho do Homem virá das nuvens, o Filho do Homem foi rejeitado. Filho do Homem é um dos títulos com o qual Jesus é chamado. É um título que estava já no Antigo Testamento, no profeta Daniel e outros. É uma das maneiras de Jesus se apresentar. E ele gosta desse título, ele usa muito. Talvez para destacar a sua humanidade, né? Conosco, nosso irmão mais velho. Ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem, os discípulos, né? Uns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Ninguém tem uma palavra comum sobre Jesus. É alguém qualquer. Mesma coisa hoje, se a gente fosse perguntar. Dificilmente alguém diferente a Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é um espírito iluminado. Jesus é um grande mestre, um guia religioso. Enfim, sempre alguém vai ter uma resposta dessa. Dificilmente uma resposta indiferente. Para que será que Jesus pergunta isso para os discípulos? Reflito com vocês. Por que será? Vamos pensar aqui. Será que Jesus estava fazendo uma espécie de pesquisa de opinião pública para saber se o povo estava gostando dele? Como a gente vê, e é muito comum, autoridades fazerem, representantes políticos, enfim, lideranças.
Claro que não. A gente conhece um pouquinho Jesus, o pouquinho que a gente conhece, a gente sabe que Jesus não estava fazendo uma pesquisa de opinião pública, por dois motivos. Primeiro, porque não era a opinião pública que o movia, era o Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai, quer agrade, quer desagrade. Jesus não estava ali no seu ministério para agradar as multidões. As multidões ficavam extasiadas, admiradas e o seguiam, mas não era esse o combustível, o alimento de Jesus. Então, mas tem outro motivo também ainda maior. Jesus não fez uma pesquisa de opinião pública porque ele não precisava, porque ele sabia muito bem o que ia no coração de cada um. Jesus conhecia o coração de cada um daqueles ali, das multidões, dos fariseus, dos mestres da lei, que queriam pegá-lo numa palavra, tentando preparar uma armadilha, e ele sempre saía. Jesus conhecia os corações dos seus discípulos, sabia que seria negado por Pedro, abandonado pelos demais, que seria traído por Judas Iscariote, tudo isso ele sabia. Então, Jesus não está fazendo uma pesquisa de mercado. Então, por que Jesus pergunta isso? É para saber se os discípulos estão atentos. E para depois fazer essa pergunta, e para vós, quem eu sou? E vocês, o que dizem? Porque, como eu falei, se a gente for em volta, cada um tem uma palavra sobre Jesus. Mas e nós? Nós devemos ter uma palavra também sobre Jesus a quem nós seguimos, se nós nos dispomos a ser discípulos dele. Não é discípulo às escondidas, como foi lá Nicodemos, não. Todos sabem e devem saber que nós somos discípulos de Jesus. Não precisa ficar anunciando, divulgando isso para todo mundo o tempo todo, mas também não precisa esconder. E, sobretudo, quando a gente é confrontado, porque essa palavra nos alcança. Essa pergunta de Jesus é feita aos discípulos. Portanto, ela é feita a nós também, que somos discípulos. Essa palavra ela vai de geração em geração, ecoando, ressoando, e se expande a todos os povos e nações, a cada um de nós. E para vocês, quem eu sou? Jesus nos confronta hoje, todos os dias, quem eu sou para vocês. Por que você está me seguindo? O que você busca quando vem a mim? E para vós, quem eu sou? E espera de nós uma resposta. Nós devemos dar uma resposta. Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. É nosso Senhor e Salvador. Aqui a resposta de Pedro está correta, mas não é total ainda, não é plena ainda. E, veja, aqui, esse texto aqui está no centro do Evangelho, mais ou menos. Aqui é o capítulo 16 de Mateus, são 28. Jesus já teve todo um ministério com os discípulos, já os convidou. Eles já ouviram muitas parábolas de Jesus, muitos ensinamentos, a mensagem de Jesus no Sermão da Montanha. Jesus já os enviou como apóstolos, com a missão lá de dar continuidade ao que ele faz. Expulsaram demônios, curaram doentes, voltaram. Muita coisa eles já experimentaram. Já têm condições de dar uma resposta, mas não sabem de tudo ainda, não viram tudo, ainda tem uma segunda parte, ainda tem a paixão, a ressurreição, a vitória sobre a morte. Então, essa pergunta, né, quem eu sou para vocês? Nós também devemos dar uma resposta. Ele diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Messias é uma outra palavra para Cristo. Cristo significa isso, o ungido, o consagrado, o enviado de Deus. O filho de Davi, porque havia em Israel a promessa, que foi feita ao rei Davi, de que um filho dele viria como um consagrado, como ungido, o Messias. Isso significa Cristo. São sinônimos, Messias e Cristo. Cristo é como que a tradução do nome Messias. Messias a palavra hebraica, Cristo a palavra grega. Por isso que vira quase um sobrenome de Jesus. Jesus, o Cristo, o ungido com uma missão. Era o filho de Davi que viria para fazer como o rei Davi, derrotar os inimigos, estabelecer a paz e fazer um reino forte para Israel. E muitos deles esperavam isso, talvez, que o filho de Davi viria para derrotar os inimigos, trazer a paz e restabelecer o reino de Israel. Mas o messianismo de Jesus é diferente. Jesus vem para vencer os inimigos, mas que inimigo? Não o povo vizinho ou o povo que nos domina, mas Satanás. Vencer o pecado, a morte, os inimigos de toda a humanidade, não para um povo, mas para todos os povos. Essa é a paz que Jesus vem trazer, muito maior, estabelecer um reino nos céus, na vida eterna para nós. Então é isso que ele ainda precisa formar seus discípulos. Por isso que ele diz, não contem a ninguém que eu sou Messias, porque ele ainda precisa educar os discípulos sobre que tipo de Messias ele é. Não vencendo os inimigos pela espada, mas um outro tipo de Messias. E aí, é nesse momento, então, que Jesus
estabelece ali a igreja, né? Em que ele diz, né, feliz és tu, Simão, não foi um ser humano que te revelou isso. A fé, mesmo quando recebemos de outros homens, a fé é sempre uma adesão dada por Deus a nós. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Como eu falei, essa palavra não tem que inspirar orgulho ou vaidade na igreja, fazer ela se inchar, né, como somos imbatíveis, né, mas tem que inspirar confiança no cuidado de Deus. Está sob os cuidados, sob a proteção de Deus, na mão de Deus. Assim a igreja. Por isso não vai ser abalada nem externamente, nem internamente, por maus padres, maus bispos, papas que sejam lideranças, enfim, nada disso vai abalar a firmeza da igreja. Onde sempre vai haver bem, vai haver santidade, vai haver correspondência e fidelidade à graça de Deus, mas, sobretudo, sempre ali o cuidado de Deus. Né? Ele vai dar as chaves do reino dos céus. Né? O que você ligar na terra vai estar ligado, o que desligar vai estar desligado. Olha aí a comunhão que o próprio Cristo estabelece com a sua igreja, como eu dizia, com os seus discípulos. Né? Como esposo unido à sua esposa e de quem ele não se separa. E aí uma reflexão que eu quero fazer com vocês também, que eu acho importante e muito atual, né? Eu não sei se vocês já ouviram isso, de vez em quando a gente ouve, sobretudo assim, de alguns irmãos protestantes nossos, eu não gosto de ficar polemizando, mas acho que é importante a gente estar bem instruído em alguns momentos. A gente ouve muito algo do tipo assim, não, porque quem salva é Jesus, Jesus é o único salvador, a igreja não salva ninguém. Não importa a igreja que você está, a igreja que você vai, porque Jesus é que salva, Ele é o único salvador, a igreja não salva ninguém. Todo dia repetem isso, não sei se vocês já ouviram, e enchem a boca para dizer isso. Meus irmãos, vamos refletir aqui. Está certo isso de que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, mais inclusive do que o Messias, mais do que o Cristo esperado, um Cristo que vai muito além. O Filho do Deus vivo, isso Ele é, o Filho do Deus vivo, nosso Senhor e nosso Salvador. E não há outro nome dado aos homens pelo qual sejamos salvos. Ele é o único caminho para o Pai. Isso está certo, é de fé. Mas não vamos desprezar a igreja por causa disso. Não vamos desfazer da nossa mãe, que nos deu o batismo e que nos une a Cristo, e temos carinho por ela. Reflito com vocês aqui, é verdade que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, mas eu pergunto, como que você sabe disso? Quem disse isso para você? Senão a igreja. Como que essa informação chegou até nós? Se não pela igreja. Se não fosse a igreja, nós não teríamos acesso a Jesus. A chave é dada ali. Jesus não aparece para nós pessoalmente, na intimidade do nosso quarto, numa relação intimista com cada um de nós. Não, é pela igreja, mediado pela igreja, que nós ouvimos a sua mensagem e o conhecemos e o amamos. É mediado pela igreja que nós temos os sacramentos. A Eucaristia, se não fosse, não teríamos o corpo e sangue de Cristo. O próprio batismo. Ninguém dá o batismo a si mesmo. Nós recebemos o batismo de outros e transmitimos o batismo a outros como a fé. Nós recebemos de outros e transmitimos a outros. Então, não desfazer da igreja nossa mãe. Muito importante. Sem ela, não teríamos acesso a Jesus. Não saberíamos que nosso único Senhor e Salvador é a igreja. Então, muito carinho e muita alegria de fazer parte dessa igreja que Jesus instituiu. Uma reflexão aqui, um comentário que eu gosto, uma comparação que eu gosto de fazer, e eu concluo com essa reflexão. A gente tem o personagem de Noé, eu gosto sempre de fazer essa comparação. Lá na época da Arca de Noé, Deus decide inundar toda a humanidade, né, com o dilúvio, mas em toda aquela geração ele encontrou um único justo, Noé. E por causa da justiça e da obediência de Noé, Deus decide salvar Noé e sua família. Ele, sua mulher, seus 3 filhos, suas 3 noras. Os 8 foram salvos na arca. Como é que Deus fez? Falou, constrói uma arca, bota nela a sua família. Eu pergunto a vocês, qual foi a causa da salvação da família de Noé? Pensem comigo. Eles foram salvos gratuitamente, sem terem feito nada, sem merecerem, por causa da obediência e da fidelidade de Noé. Eles deram sorte de fazer parte da família de Noé. Por isso, Noé é uma imagem de Jesus, nosso Senhor. Ele sim é que é, de fato, o único justo em toda a geração humana, em todos os povos e nações, que pela sua justiça salva, não apenas a si, mas também a sua família. E a família de Jesus é salva
gratuitamente por causa da justiça e da obediência dele. Por um só entrou o pecado no mundo, Adão, por um só entra a justiça e a obediência para todos, Jesus. Quem é a família de Jesus que é salva gratuitamente por causa dele? A igreja. Quem é meu irmão, minha irmã, minha mãe? Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Então, essa é a reflexão. Duas coisas, porém, a família de Noé precisou fazer para ser salva gratuitamente, mas ela precisou corresponder. Primeiro, ouvir Noé. Quando Noé falou, vai chover, eu vou construir uma barca, vocês entrem. Eles ouviram Noé e entraram na barca, acreditaram no seu pai e foram atrás dele e entraram na arca. Então, nós também devemos ouvir Jesus, acreditar nele e segui-lo. E uma segunda coisa, bom, já que assim, vamos ajudar papai a construir, né? Ajudaram a construir a arca. Nós também ajudamos a edificar a igreja, construir a igreja pela nossa vida. Eu estou ajudando a construir a igreja aqui, pregando o evangelho para vocês. Cada um de vocês, educando seus filhos na fé, está ajudando a construir e a edificar também a igreja. Então, ou seja, nós somos salvos gratuitamente, né? Mas a igreja é um instrumento. Eu pergunto como é que Noé ia salvar a sua família? Ele vai pegar os 8, vai botar no ombro na hora do dilúvio? Não tem como. Ele constrói uma arca e dentro coloca a sua família, porque assim foi a vontade de Deus. Então, como é que Jesus é o único Senhor e Salvador de todos os povos e nações? Pela igreja. Ele é a causa da nossa salvação. É pela obediência e fidelidade dele que nós somos gratuitamente salvos, mas devemos ouvi-lo e segui-lo e ajudar a construir a igreja. E qual é o instrumento mediante o qual Jesus nos salva? A igreja. Sem a igreja nós não alcançaríamos a salvação, não saberíamos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Então, vamos acreditar nisso, de fato, não há outro caminho para chegar a Deus, mas é mediado pela igreja. Então, não vamos desfazer da igreja, né? Temos muito carinho por ela, que é a nossa mãe, que nos dá o batismo, que nos dá a fé.